Nós já vimos em vídeos anteriores que um número complexo pode ser escrito como um par ordenado de números reais, que também pode ser escrito como x mais y. Lembrando que i ao quadrado é menos 1. Todas as regras que envolvem manipulações de números complexos podem ser facilmente lembradas se nós utilizarmos esta forma que está aqui. Lembrando que i ao quadrado é igual a menos 1. Bom, nós vemos também que um número complexo, como ele consiste de um par ordenado, tem uma representação cartesiana, ou seja, nós podemos escrever ou representar este número complexo num plano cartesiano desta maneira aqui. Ou seja, nós temos aqui uma componente que é a componente x, que é a parte real, e aqui a componente y, que é a parte imaginária do número complexo. Esta convenção aqui é universalmente usada. Uma outra representação equivalente a esta, mas em alguns casos mais útil, é a chamada representação polar. Ela consiste em tomar este raio, que é o segmento que liga a origem ao ponto que representa o número, e marcar aqui o ângulo que este raio faz com o eixo real. Vamos chamá-lo, por exemplo, de θ. A distância do número complexo até a origem, nós já vimos que é o módulo. Vamos chamá-lo de ρ. Então, um número complexo poderia ser escrito não é uma maneira convencional, mas você poderia dizer que pode ser expresso por ρ e θ, né? Se nós entendermos que isso aqui não é uma representação cartesiana. É mais interessante nós nos atermos, por enquanto, a este tipo de representação. Então vamos lá. Quem é ρ? Bom, ρ é o módulo do número complexo, ou seja, é o valor absoluto dele, que é essa distância que está aqui, que pelo teorema de Pitágoras é simplesmente x ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, θ claramente é o ângulo definido por arco tangente de y sobre x. Então, dados x e y, nós podemos obter ρ e θ por estas fórmulas. Se nós quisermos obter x e y a partir de θ e ρ, isso também é simples. Basta nós notarmos que este segmento que corresponde à parte real, em termos de ρ e θ, é ρ vezes cosseno de θ. Por outro lado, este segmento que corresponde à parte imaginária é ρ seno de θ. Então nós podemos escrever z é igual a ρ cosseno de θ, né? Lembrando que isso aqui é o x, mais i vezes y, que é ρ vezes seno de θ. Ou também ρ vezes cosseno de θ mais i vezes seno de θ.
eu gostaria de chamar a atenção para o uso desta fórmula aqui para determinar o θ. Quando y e x são negativos, os sinais negativos aqui se cancelam e nós perdemos a informação de que, na verdade, esse número complexo, na representação geométrica, está, na verdade, no terceiro quadrante. Ou seja, você teria que agregar, ao fazer esse cálculo numa calculadora, você teria que agregar ao resultado π, ou 180 graus. Então, uma notação mais segura para θ é simplesmente arco tangente de x, y, porque aí os sinais aqui são preservados e nós sabemos exatamente o que fazer. Vejamos um exemplo. Vamos supor que z é menos 2 menos i. Então vamos inicialmente representar este número no plano complexo. Então aqui está. A componente real é menos 2, está marcada aqui. A componente imaginária é menos 1, está aqui. Agora nós podemos determinar quem são as componentes polares deste número complexo, ou seja, quem é θ, quem é ρ. Bom, ρ é simplesmente o módulo do número complexo, ou seja, a distância geométrica de z até a origem. Então, é este comprimento que está aqui. O θ é o ângulo em coordenadas polares associado a este ponto. Ou seja, este ângulo aqui. Então, vamos determinar numericamente quem são θ e ρ. Bom, ρ é simplesmente x ao quadrado mais y ao quadrado raiz. Esse número complexo tem componente x menos 2 ao quadrado dá 4. A componente imaginária é 1. Então, ρ é raiz de 5. θ é arco tangente associado a este número. Então, eu vou usar a minha notação que eu introduzi aqui em cima. θ é arco tangente associado ao par xy. Ou seja, arco tangente associado a menos 1 e menos 2. Bom, aqui nós vemos que esse ângulo que está aqui, vamos chamar de θ', é, na verdade, o que nós obtemos substituindo na calculadora arco tangente de 1/2. Né? Ele aparece aqui também. É fácil de ver. Tangente de θ' é o cateto oposto, que é 1, dividido pelo cateto adjacente, que é 2. Então, θ' é arco cuja tangente é 1/2. É claro que o nosso θ é θ' mais este ângulo que está aqui, que é π. Certo? Então, eu vou reescrever isso aqui como arco tangente de 1/2
mais π. Substituindo isso aqui na calculadora, nós obtemos 3.6052. A precisão aqui depende da sua necessidade. Bom, então nós temos aqui uma representação polar para o número complexo. Então vamos escrever assim: z é igual a... Nós temos que sempre lembrar da convenção que nós utilizamos, ou vamos especificar uma convenção que aqui tanto faz, mas eu tenho que especificar uma ordem para ρ e θ. E lembrando que isso é uma representação polar, esses números não são números cartesianos. Então, isso aqui é 3.6052 e aqui raiz de 5. É interessante notar também que, agora encerrando esse exemplo, que no caso geral, o número complexo escrito na forma polar mostra que θ pode ser definido a menos de um múltiplo de 2π, ou seja, ρ vezes cosseno de θ mais 2π vezes k, sendo k um inteiro, mais I vezes seno de θ mais 2π vezes 1 inteiro k. O que é comumente chamado de argumento do número complexo, a notação é essa aqui, arg, de z, é exatamente θ mais 2π vezes k, ou seja, são todos os ângulos a menos de múltiplos inteiros de 2π.